Sejam muito bem-vindos, queridos alunos. Que prazer imenso recebê-los aqui para mais uma aula nossa da Bíblia Sagrada. E hoje nós adentraremos no livro de Cantares de Salomão. Cantares de Salomão, um livro fantástico e muito mal entendido e mal interpretado por boa parte da igreja. É isso mesmo. Primeiro eu quero trazer uma breve introdução para que você possa entender este livro. O escritor você já sabe porque eu já coloquei aqui no quadro. Salomão, o mesmo filho de Davi, que escreveu muitos provérbios e também Eclesiastes. Ele escreve Cantares de Salomão, que também é enquadrado dentro daqueles que são chamados de livros poéticos. São poesias judaicas. E dentro deste livro, que foi o livro mais difícil de entrar dentro da Bíblia do Velho Testamento do judaísmo, por volta do ano de 90 a 91 da era cristã, em um conselho chamado Conselho de Jâmina. Este foi o último livro a entrar na Bíblia. Os judeus que participaram desse concílio, grandes mestres da lei, não queriam que este livro entrasse dentro da Bíblia Sagrada do Velho Testamento, que é composta por 39 livros, por conta do teor erótico. É isso mesmo, o teor erótico que tem esse livro. Dentro desse livro, nós vamos ver o relacionamento de namoro e casamento de um homem e de uma mulher. Aqui retratado por Salomão e a sua esposa Sulamita, retratado pela sua esposa Sulamita. Salomão sabemos que é filho de Davi, mas quem é essa personagem? Bom, essa personagem era uma mulher que possivelmente morava em uma região próximo à cidade de Samaria, Reino Norte, e a montanha do Carmelo, aquela mesma montanha que o profeta Elias orou e desceu fogo. E tudo leva a entender que as mulheres que recebiam esse nome de Sulamita, era de uma cidade chamada Sunem. Tem que dar uma olhada aqui porque é um nome meio estranho, Sunem. E por isso que o nome dela era Sulamita, chamada de Sulamita. Isso aqui ficava ali ainda dentro de Israel, tá, pessoal? Então aqui vai retratar do amor do esposo para com a esposa, o namorado para com a namorada, mas aqui mais vai ter a ideia de casamento, tá? E a divisão que eu fiz aqui, tendo essa perspectiva que é um livro erótico, que tem teor erótico, é um livro que fala de relacionamento, de casamento, de intimidade, eu trabalhei aqui numa divisão bem legal. Então prepara aí para você fazer suas anotações, prepara a sua Bíblia, seu caderno e sua caneta. Do capítulo 1 ao capítulo 3, o que vai ser trabalhado ali? Qual é a ideia assim, mais primordial dentro destes capítulos? Vai ser trabalhado o namoro e as lembranças dos amantes, ou seja, o período ali de conhecer, de namorar e as lembranças que eles vão guardar destes momentos, tá bom? E aqui ainda dentro desse contexto, as expressões dos namorados são recíprocas. Vocês vão ver o seguinte, que uma hora Salomão fala, minha amada, meu amor, minha querida, minha esposa, ele vai usar muito tempo também irmã, talvez da época ali, era um termo carinhoso. Hoje é meio complicado você chamar uma namorada de irmã, uma esposa de irmã, fica bem complicado. Mas era um termo provavelmente da época ali para demonstrar carinho, tá bom? Então ele vai usar aqui, dentro desse capítulo 1, capítulo 2, na verdade o capítulo inteiro, né, os 8 capítulos de Cantares, vai ter muito a ideia, como é uma poesia, tipo um cântico, é ele cortejando ela e ela devolvendo, cortejando também, devolvendo de uma forma amorosa. É ele fazendo expressões de amor para ela e ela também fazendo expressões de amor para ele. É o que nós vamos ver aqui em todo o livro de Cantares. Então do capítulo 1 ao capítulo 3 vai falar do namoro, as lembranças dos amantes e as expressões são correspondidas. E é muito importante, pessoal, que aqui no capítulo 2 tem um texto muito mal interpretado, pessoal. Um texto muito mal interpretado praticamente por toda a igreja. É aquele texto clássico que diz, né? Jesus é a rosa de Sarão e o lírio dos vales. Vamos lá. Não tem como colocar Jesus dentro desse livro, pessoal. Só tem uma forma de entender Jesus aqui. Jesus presente dentro do casamento. Só assim, ó. Jesus aqui dentro do casamento, abençoando. Porque se eu interpretar de forma alegórica, o que é alegorizar?
É eu fantasiar o texto, é eu dar uma interpretação que o texto não diz o que é. Se eu colocar Jesus como Salomão e a Sulamita como a igreja, igual alguns fazem, nós teremos um grande problema. Porque aqui vai falar de relacionamento sexual, tem coisas pesadas nesse livro aqui, que dentro do hebraico, se você for no original, é complicado de interpretar, porque é coisas assim, bem íntimas mesmo de marido e mulher, de relação sexual, tá entendendo? Então, se você entender que Jesus é Salomão e a Sulamita é a igreja, você vai ter que pregar que Jesus tem relação sexual com a igreja. Isso é bizarro. É o cúmulo do absurdo. Se é para alegorizar, tem que alegorizar tudo, tem que interpretar o livro inteiro assim. E não se pode fazer isso porque é um livro que fala de teor, de amor de marido para esposa, esposa para marido. Que isso também precisa ter no casamento, é necessário e deve ter isso dentro de um casamento saudável cristão. Então no capítulo 2, eles tendem a usar aquela expressão, né? Eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. Tem até louvores que fala que Jesus é a rosa de Saron e o lírio dos vales. Pessoal, não tem como aplicar essa interpretação. Quem está dizendo que é a rosa de Saron e o lírio dos vales não é Jesus, é a Sulamita. É ela que diz, eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. Ainda se fosse fazer aquilo que não pode, que é alegorizar o texto, quem deveria então ser a rosa de Saron é a igreja e não Jesus. Porque a Sulamita representaria a igreja nessa ideia de representação que não se pode aplicar nesse livro. Que fique bem claro que Jesus em momento nenhum se coloca como a rosa de Saron e lírio dos vales. É ela, a esposa de Salomão, que faz essa citação, ok? Aí no capítulo 3 também, pessoal, vai ter a festa do casamento, a união entre eles, né? Vai retratar a festa do casamento. E todo casamento precisa ter uma festa, é necessário ter uma confraternização. Claro, dependendo da condição de cada um, mas alguma coisa tem que ter para comemorar esse dia tão especial na vida de um marido e de uma esposa, ok? No capítulo 3 ainda, do verso 6 até o verso 11, vai falar sobre o noivo real, porque Salomão, ele era um governador, ele era um rei, então vai falar aí do noivo real, do capítulo 3, verso 6 até o capítulo 3 ainda, verso de número 11, tá bom? E aí, pessoal, vai falar também sobre a primeira noite de núpcias, ou a noite de núpcias. Aquele primeiro encontro que o marido tem com a esposa, que nós chamamos hoje de lua de mel. Lua de mel. Isso vai ser retratado do capítulo 4, verso 1, até o capítulo 5, verso 1. Então, todo um capítulo vai retratar desta noite de intimidades que o esposo e a esposa têm logo depois do casamento, que nós chamamos de lua de mel. Ainda dentro do capítulo 4 e verso 12, vai falar o seguinte, tem uma expressão bem legal aí, que Salomão vai usar. Tu és para mim jardim selado ou fechado. Só eu bebo dessa fonte. Você está entendendo o trocadilho? Jardim selado, alguns entendem que ela era virgem e só ele teria contato. Só ele poderia abrir esse jardim. Olha as expressões. Tem citações aqui, pessoal, que Salomão diz, ele compara os seios dela como cachos de uva. E aí vem a pergunta, o que você faz com a uva? Você está entendendo o teor desse livro? Talvez você nunca tenha pensado ou lido esse livro dessa perspectiva, mas é isso que esse livro se trata. Porque Deus também está dentro do casamento e dentro das relações sexuais do homem e da mulher, no sentido de abençoar. Deus ele é glorificado em tudo em nossa vida, até nesse momento, pessoal. Claro, dentro do casamento. Dentro do casamento, isso é uma bênção. O sexo é uma bênção dentro do casamento, tá bom? Então aí no capítulo 4, verso 2, vai falar que ela era jardim selado, ou seja, que ela era virgem e só ele tinha acesso, só ele beberia daquela fonte, certo? E aí também dentro desse contexto aí do capítulo 4 a 5 vai falar sobre a vida conjugal. No capítulo 5, verso 2 até o capítulo 6, verso 3, vai falar o quê? O grande primeiro desentendimento, ou seja, começou falando do namoro, coisa linda, maravilhosa, vamos ter lembranças lá nos primeiros capítulos, começou falando do noivo real, já preparamento para o casamento, fala-se do casamento, fala-se da primeira noite de núpcias ou a lua de mel, tá falando agora da vida conjugal, tá falando da intimidade dos dois, e agora não pode faltar o que também tem em todo o casamento, que é normal e não foi diferente com Salomão e com a Sulamita, o primeiro grande desentendimento, ou seja, briga. Por quê, pessoal? São duas pessoas com culturas diferentes, às vezes, com ensinamento diferente, com a forma, com caráter diferente, com temperalismo, temperamental, acho que é esse mesmo. Travou aqui. Deixa eu tomar um pouquinho de água que agora deu até uma travada.
de uma forma temperamental diferente uma da outra. Pronto, agora saiu. Então é inevitável, vai ter discussões e desentendimento dentro de um casamento, mas isso precisa ser resolvido como homem e mulher de Deus, com conversa, sem agressão, sem se exaltar, sem perder o respeito verbal, que é quando você xinga e insulta a pessoa com palavras baixas, e principalmente o respeito físico. Jamais pode partir para esse caminho. Toda discussão que tiver dentro de um casamento cristão deve ser resolvido sentado, conversando, respeitando a mulher como uma mulher, respeitando o homem como um homem, mas também respeitando o homem como um homem de Deus e uma mulher como uma mulher de Deus. E assim devem se consertar no Senhor, porque o desentendimento ele vai ter, não tem como fugir disso, tá bom? E ainda, pessoal, aí dentro do capítulo 4, tá bom? Dentro do capítulo, aliás, dentro desse contexto do capítulo 5, que nós vamos aí até o capítulo de número 7, né? Vai ter o quê? Vai ter a restauração, deste primeiro desentendimento. Na verdade, no capítulo 6, né? Até o capítulo 4, capítulo 6, até o verso 4, vai ter a restauração dessa primeira e grande discussão. Aquela citação que eu fiz dos cachos de uvas vai estar aqui dentro também deste contexto do capítulo 6. E aí no capítulo 7 até o verso 7 também vai trabalhar sobre essa intimidade deles aí após essa reconciliação, tá bom? Lá no capítulo 8 do verso 5 até o verso de número 14, aliás, todo o contexto do capítulo 8 vai falar sobre o amor inalterado do esposo para com a esposa. Então nós podemos dividir aqui o livro em pelo menos aí vamos dividir aí em 3 situações. Primeiro, do capítulo 1 ao capítulo de número 3, o namoro, as lembranças, o amor e a festa do casamento, tá bom? Do capítulo de número 4 até o capítulo de número 6, nós temos a vida conjugal com amor, com intrigas, brigas, contendas, mas com entendimento e a volta do amor sendo restaurado. E fechando o capítulo 8, que o amor não altera, é inalterado o amor do esposo para com a esposa e da esposa para com o esposo, quando esse casamento é no Senhor. Pessoal, este é o livro de Cantares, um livro que trabalha sobre o relacionamento conjugal de um homem e de uma mulher. Talvez você nunca tenha lido esse livro com essa perspectiva ou nem sabia deste livro que tinha esse teor aí de casamento. Eu espero que você tenha gostado da exposição do livro de Cantares e que Deus te abençoe se você for casado no seu casamento. Se você ainda não for casado, que Ele te prepare um bom e ótimo casamento com a graça de Cristo Jesus. E até a próxima aula.